Hoje é 24 de junho de 2023, sabadão. Hoje é dia de São João, né? Acabou de começar o inverno, né? E aí tá aí mais uma contação de histórias da minha parte. Em 1982, início dos anos 80, né? Eu já estava há quase um ano desempregado, né? Recém-chegado aqui na cidade de Mojimirim, vindo de Campinas, e eu estava tentando o meu primeiro emprego, né? Já tinha feito as famosas fichas de emprego, preenchido diversas fichas de emprego em tudo quanto é firma, né? Banco, né? Várias indústrias, né? E aí o meu professor de desenho, o saudoso e já falecido professor de desenho, que também era professor de oficina mecânica no curso técnico, e ele chegou para mim e falou assim: olha, vai lá na empresa que eu trabalho e lá eles estão precisando de um desenhista técnico. Né? Então eu estava fazendo o curso de mecânica na época, o curso técnico, né, que é integrado ao ensino médio. E aí ele falou: ó, conversa com o chefe do departamento de projetos e vê se você consegue. Aí eu fui lá e aí ele me aplicou um teste, né? Conversou comigo, eu totalmente sem experiência nenhuma, primeiro emprego, né? Antes eu ajudava meu tio e meu pai na mercearia, então o conhecimento que eu tinha era apenas o do que eu tinha aprendido na escola. E aí ele me aplicou um teste. Esse teste, ele, ao que me lembre, tinha apenas três ou no máximo quatro questões. Eu acho que tinha só três. Então o que, que ele fez, o chefe do departamento? Ele pegou uma folha de papel vegetal formato A3. O papel vegetal ele é translúcido, né? Um pouco transparente. E ele redigiu as questões, essas três questões, acredito que sejam três, né? E aí, toda vez que um candidato aparecia lá, ele tirava uma cópia heliográfica, que é coisa típica dessa época. Hoje não existe mais, quer dizer, eu acho até que existe, mas não é comum, né? A cópia heliográfica, a coisa mais marcante da cópia heliográfica é aquele cheiro de amoníaco, né? Quando você vai tirar a cópia, você tem que pegar o papel vegetal, colocar uma folha de papel fotossensível de cor amarela, né? Atrás do papel vegetal, você coloca ele e introduz na máquina, e aí aquela luz forte, ela sensibiliza o papel. Depois você pega esse papel sensibilizado e passa novamente na máquina, na parte de, acho que de cima, se não me engano, ou de baixo, onde ele passa pelo amoníaco, recebe um banho de amoníaco que revela a cópia. É interessante isso daí. Bom, isso aí é contação de história, né, pessoal? É, e aí ele me aplicou esse teste. Antes de falar do teste propriamente, eu queria fazer uma introdução que essa introdução, inclusive esse tema dessa historinha de hoje, pode parecer desinteressante, né, para grande parte das pessoas, por ser assim específico da área técnica. Porém não é, viu, pessoal, porque é uma coisa que, embora tenha o seu aspecto técnico, esse tipo de teste ele é cobrado inclusive na área de humanidades, na área de humanas, tá? Porque envolve noção de espaço, de tridimensionalidade, tá? Então aqui vocês estão vendo três desenhos, né? Eles representam as vistas de uma peça. Então eu vou mostrar essa peça que jeito que é. Olha, essa peça, né? Então, se vocês forem mandar fabricar uma peça igualzinha a essa, ó, vocês vão ter que fazer
um desenho técnico que seria exatamente esse daqui, ó. Então, aqui você, na parte de cima, à esquerda, vocês estão vendo aquela peça vista de frente, tá? Que a gente chama de elevação. Na parte de baixo aqui, inferior, vocês estão vendo ela vista de cima. E aqui à direita, ela vista de lado. Então, deixa eu voltar lá no olha aqui, ó. Então, aqui, ó, é vista de frente, que a gente chama de elevação, que vocês viram lá. Olhando de cima, vocês veem essa superfície e essa, né? E olhando de lado, vocês vão ver essa e essa, tá? Muito bem. Então, vocês precisam fazer o desenho nesse estilo, tá? Isso daí é de norma, existe uma norma regulando isso, tá? Existem outras disposições, mas não é o foco aqui desse vídeo, tá? E aí vocês vão colocar todas as medidas aqui para a pessoa poder fabricar. Vocês vão colocar o comprimento total, essa altura, a medida desse rebaixozinho aqui e etc. Tá? Bom, agora vamos para o teste, né? Aí, o teste é o seguinte, uma das questões, se não me engano, era uma caixa metálica e tinha que fazer o desenho dela desenvolvido, ou seja, ela com a chapa planificada, desdobrada. Tá? E a outra questão, se não me engano, era de trigonometria. Tá? Não tenho certeza. Mas o que me marcou realmente foi essa questão, que inclusive era a primeira questão do teste. Esse teste eu considero que ele era de nível fácil. Tá? Não era nem médio, seria nível fácil. Porém, eu fui reprovado. Por quê? Porque eu não sei, eu acho que o de trigonometria eu acertei, a questão de trigonometria. A de planificação eu não tenho certeza. Mas essa eu tenho certeza que eu errei. Tá? Porque essa aqui, embora eu considere de nível fácil, essa questão aqui, ela envolve uma pegadinha, entre aspas. Então, o que está dizendo a questão? Eu tenho uma peça que tem, olhando de frente, tem esse aspecto. E olhando de cima, tem esse aspecto aqui de baixo. Então, ele pede para o candidato desenhar a vista de perfil, a vista de lado. Essa aqui é a questão. Tá? Aí que eu esquentei a cabeça. A primeira coisa que me veio na cabeça, ó, parece que é simples, tá? Fala, é um quadrado dentro de um quadrado, né? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça foi uma coisa errada. Eu pensei assim que era eu pensei que seria isso daqui. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Ó, essa aqui, ó. A primeira coisa que eu pensei era isso. Mas, evidentemente, isso daqui não é, né? Eu até fiz com lápis lá na hora, né? Eu lembro bem que eu fiz. Isso aqui eu já abandonei, porque o que acontece? Olhando de cima, é um quadrado dentro de um outro quadrado. Aí tá certo quando a gente olha. Tá vendo? Olhando de cima, olhando de cima é um quadrado dentro do quadrado. Só que aí tem esse outro quadrado aqui, ó. Perceba? Então tem esse quadrado aqui, ó. Então, olhando de frente, é um quadrado dentro de um quadrado. Olhando de cima, é um quadrado dentro de um quadrado. Porém, nos dois casos, aparece isso para atrapalhar e aparece isso para atrapalhar. Então, essa daqui eu já abandonei logo de cara. Abandonei, tá? Aí eu parti para essa daqui, ó, tá? Que é o que?
Aqui já seria mais assim viável, porque a gente olhando nas vistas, essa aqui você pode ver, ó, olhando de frente, inclusive sai as 3 vistas erradas, não tem nada a ver. Essa aqui eu abandonei logo de cara. Agora, essa daqui, perceba o seguinte, ó, olhando a vista de frente, olhando de cima, é um quadrado dentro de um outro quadrado. Tá? Porém, na norma do desenho técnico diz o seguinte: quando você tem uma geometria que está escondida, que você não está vendo, você tem que representar com tracejado. Tá? Então, ó, voltando aqui. Ó, tá vendo? Então aqui você tem um pequeno cavado e aqui também. Então ele realmente vai, olhando de cima, vai ser um quadrado dentro de um quadrado e aqui também. Tá? Um quadrado dentro de um outro quadrado e aqui também. Tá? Mas o que acontece? Esse cavado que tem aqui dentro, esse buraco, ele tem que ser representado no desenho técnico, nas vistas. Ele tem que ser representado, como ele é uma geometria que você não está conseguindo ver, ó, porque ó, vou colocar ele de frente. Ó. Ó, você não vê, você vê um quadrado dentro de um outro quadrado. Mas aquele buraco você não está vendo. Então ele vai ficar, ele está invisível aqui. Então tudo que está invisível você tem que representar com uma linha tracejada, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, ó, tá vendo aqui, ó? Então ele tem que ter esse tracejado e tem que ter esse tracejado aqui. Mas como no teste não tem o tracejado, significa que não tem esse buraco. Tá? E olhando de lado seria essa vista. Se eu tivesse que desenhar essa vista de lateral, ele teria esse aspecto com essas duas geometrias tracejadas aqui, esses dois buracos. Tá? Então esse daqui também não é. Tá? Então veja, a pegadinha é o seguinte, já até mostrei o desenho. Então, a pegadinha é o seguinte, ó, o correto é esse daqui, tá vendo? Por que pegadinha? Porque essa superfície aqui, ó, tá vendo? Como ele é uma superfície inclinada. Então, a vista tanto de cima como de frente é a mesma. Só qual que é a diferença, né? De cima, você vai ver um quadrado dentro de um quadrado. Só que de cima você vai olhar esse quadrado dentro desse. E, olhando de frente, você vai ver esse quadrado dentro desse mesmo quadrado. Então, essa superfície que está em azul aqui, que vocês estão vendo, ela é comum nas duas vistas. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, olhando de cima. Ó, tá vendo? Um quadrado dentro de um quadrado. Agora eu vou colocar olhando de frente. Ó, um quadrado dentro de um quadrado. Tá? E aí, olhando de lado, vai ficar isso aqui. Então, veja. Ah, eu esqueci de falar uma outra coisa aqui. Ó. Uma outra situação que eu pensei é que esse quadrado aqui, ó, né, ele seria, em vez de ser aquele quadrado rasinho, seria passante. Tá vendo? Um quadrado vazado. Tá vendo? Então, olha, olhando de lado, ele seria vazado. E aí, olhando de cima, seria vazado também. Tá? Então, isso é uma coisa que eu pensei também na época. Eu lembro que eu pensei nisso, vazado. Mas aí, a gente cai no mesmo problema. Ó. Ele teria que ser representado, tracejado aqui. E aí, no teste lá, não tem esse tracejado. Então, se não tem esse tracejado, é porque não existe essa geometria, esse vazado. Então, o vazado, olhando de lado, teria esse aspecto aqui, ó, tá vendo? Mas a gente viu que não é isso aqui. Né?
Então, olha aqui, ó. Nós temos duas situações onde a gente poderia acertar nessa questão. Uma é essa daqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, uma é essa daqui, ó, que eu já mostrei para vocês, tá? A outra é essa aqui, ó. Então, uma é um buraco, a outra é um ressalto. As duas estão certas, tá? Então, aqui, olhando de frente, ó, olhando de frente é um buraco, é um quadrado, aliás, é um quadradinho dentro de um quadradão. E olhando de cima, é um quadradinho dentro de um quadradão. Entendeu? A pegadinha é que esse quadradão aqui é o mesmo, tanto para quem olha de cima, como para quem olha de lado. Essa aqui é a pegadinha. Então, esse tipo de questão, gente, aí o que diferencia esse daqui do anterior? É a vista de perfil, ó. Então, de perfil é assim, né? De lado, tá? E nesse outro aqui, ó, é assim, tá? E aí vai ter o tracejadinho aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, um é esse aqui, ó, tá vendo? Você pode ver que a vista de frente e de cima não tem tracejadinho nenhum. E não tem que ter mesmo, tá? E olha a vista de perfil como é que é, ó, de lado, tá? Então, se eu tivesse feito isso, teria acertado a questão, tá? Mas isso aqui é realmente... eu digo assim que o teste é fácil, mas somente para quem assim, isso aqui para quem tá saindo de uma escola técnica, eu acho que ninguém ia acertar. Essa que é a verdade, né? Então é fácil entre aspas, né? Aí o outro, né? Deixa eu mostrar o outro. O outro é esse daqui, né? Então pode ver também é a mesma vista, ó. Tá vendo um quadrado dentro de um outro quadrado, não tem tracejado. Aonde vai ter tracejado é aqui, ó. Quando eu tiver que desenhar a vista de lado, tá? Tem que ter esse tracejadinho aqui representando o buraco aqui, tá? Então esse tipo de teste, ele, entre aspas, é da área técnica, porém ele pode cair em vestibular, porque envolve noção de tridimensionalidade, noção de espaço, né? Noção de perspectiva. Você entendeu? Então ele pode cair num concurso da área de humanas, pode cair num concurso público, entendeu? Até para contratação de médico, entendeu? Porque ele não é necessariamente uma coisa só específica da mecânica, tá? Então, pessoal, é isso daí. Abraço a todos.